Amigos do programa Momentos de Reflexão, terça-feira, 8 de agosto, nesse mês vocacional por excelência, nós estamos celebrando, dentro do ano vocacional determinado pela Igreja em todo o Brasil, que nos convida a orar e meditar nas diversas vocações que todos nós, cristãos batizados, estamos chamados a viver a vocação, que é uma resposta a um projeto de Deus para com todos e cada um de nós, inclusive as pessoas casadas, as pessoas que dedicam as diversas atividades nas diversas pastorais, nas igrejas principalmente. E hoje a igreja celebra São Domingo de Gusmão. Foi um sacerdote nascido na Espanha em 1170, foi bispo de Osma e Toulouse, na França. Vendo a grande necessidade de evangelização, fundou uma ordem ou congregação religiosa chamada dominicana, dedicada aos estudos de teologia, à pregação da palavra de Deus, à educação e à promoção da justiça social, à vida de pobreza. São Domingos foi o maior propagandista da oração do Santo Rosário de Nossa Senhora, por meio do qual ele ajudava o povo simples a compreender o mistério redentor de Jesus Cristo. São Domingos morreu em Bolonha, na Itália, em 6 de agosto de 1221 e foi canonizado pelo Papa Gregório IX em 1234. E nós vamos prosseguindo no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, os versículos de 22 a 36. Depois que a multidão comeram e saciaram, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, na direção de Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante de Jesus, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus
e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes, pediam que pusessem ao menos tocar a barra de suas vestes, e todos os que a tocaram ficaram curados. Caros irmãos e irmãs, Pedro mostra fé e confiança em Jesus, pois mal ouve-lhe dizer, vem, e salta do barco. Ao que parece, de começo, foi tudo bem, mas apavorou-se quando, com o vento forte e as ondas, teve a impressão de estar afundando. Nossa fé pode ser firme e sincera. Isso, porém, não impede que enfrentemos momentos difíceis na nossa vida, quando tudo parece inseguro. Então, o que devemos fazer é pedir socorro e ao Senhor, por amor, estenderá suas mãos e, nos atendendo, pode assim nos salvar. E a força divina nos leva justamente a confiar mais e mais no Senhor Jesus. Este evangelho de hoje é uma sequência da multiplicação dos pães e dos peixes que ontem refletimos, e Jesus refere-se a ir à montanha para orar, pois querem fazê-lo rei daquela população. Os apóstolos estão nessa mesma lógica de aproveitar o momento bem-sucedido de Jesus, que é capaz de proporcionar comida ao povo faminto, e aproveitar para conseguir alguma cota de poder nesse messianismo de ambições políticas que tem na cabeça e carregarão consigo até a morte de Jesus. Por isso, originou e obrigou a seus discípulos a entrar na barca, continuar a tarefa, inserir-se na vida dos outros e das outras comunidades, anunciar ali a proposta do reino de Deus. É quando sentem a proximidade do naufrágio, pela falta de fé total sobre a identidade de Jesus, que sem ele podem naufragar. Devemos deixar pretensões triunfalistas de um messianismo ao estilo dos poderosos e injustos que até os nossos dias leva o mundo por uma outra realidade. Isso acontece conosco, com a Igreja, quando buscamos fama, poder, sucesso, ao invés de embarcarmos para a outra margem, acompanhando Jesus no frágil barco da Igreja, que até os nossos dias sofre as perseguições, como examinamos a cada dia que passa. Vamos, portanto, irmãos e irmãs, não pensar que Jesus está longe dos momentos difíceis das nossas vidas. Ele sim está muito próximo de nós, mas precisamos renovar a nossa fé, nossa esperança num Deus que nos ama e quer que cada um de nós sejamos fiéis, como já dissemos, nesse
mês vocacional, nesse ano que a Igreja nos convida a meditar nos convites que Deus nos faz, e devemos responder em meio aos desafios próprios da nossa vida, para assim construirmos o reino de Deus na nossa família, na nossa comunidade e em toda a humanidade. Lembremos de prosseguir orando pelos nossos irmãos os enfermos, os profissionais da saúde, as pessoas que nos pedem orações, pela paz nesse mundo tão carente. A semana passada, por exemplo, na Jornada Mundial da Juventude, lá em Lisboa, lá estava o Santo Padre, o Papa Francisco, levando a mensagem do Evangelho de Jesus para aqueles milhares de jovens que precisam ser reevangelizados. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.